Graças e paz, amados a todos, da parte de Deus. Estamos com mais uma aula da nossa EBD Online, que será realizada amanhã, esse domingo agora. E a lição de número 2 que vamos estar estudando. Amanhã é o dia 12 de janeiro de 2025. E o tema da nossa aula é Somos Cristãos. O que é que identifica um cristão? O que é ser cristão? Onde surgiu o cristianismo? Então, o nosso texto áureo, ele diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos, capítulo 15, e o verso de número 19. A verdade prática nos diz assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. É bom a gente identificar isso aí, meus irmãos, tá bom? A nossa introdução da nossa lição, ela nos diz assim: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo da teologia e ético, né? No campo ético. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Não podemos confundir a lei com a graça. Não somos seita como o judaísmo, que prega a salvação pelas obras. O cristianismo nasceu no contexto do judaísmo, mas apesar de nascer no contexto do judaísmo, não é judaísmo, é cristianismo. Todo ismo está ligado a um segmento. Cristianismo, seguidor de Cristo. Inclusive, esse nome veio por um apelido, né? Um apelido, tá bom? Mas o nosso primeiro tópico, ele nos diz assim. O primeiro tópico, ele nos diz assim: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Como a gente vai se prevenir, irmãos, né, dessa tendência judaizante? O primeiro subtópico do primeiro ponto diz: subindo outra vez a Jerusalém. Então, o comentarista ele vai estar trabalhando aqui a carta do apóstolo Paulo ao livro de Gálatas. Tá? E ele vai dizer aqui que 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, com base em Atos, capítulo 11, versículo 27 ao 30. Mas o que é que acontece? O comentarista vai colocar aqui tanto Gálatas para a gente ler capítulo 2, 1 e 2, como Atos 11, 27 ao 31. E eu vou ler aqui o Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse ocorrido em vão. Vamos para Atos dos Apóstolos agora, queridos. No capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos e o verso de número 27 ao 30, para entendermos aqui, porque ele fala que foi por revelação. 11, 27 ao 30 nos diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e, levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, né, imperador. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorrer aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. A gente conhece também como Paulo, né? A diferença está na tradução do nome hebraico e do nome grego. Tá? Vamos lá.
Nesse primeiro tópico ainda, ele vai trabalhar aqui, a gente vai ver, no capítulo 9 de Atos, houve a conversão, né, de Paulo, e a Bíblia vai dizer que o Senhor teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Sabemos de toda aquela história que Deus manda Ananias na casa dele, e Ananias teme porque ele era perseguidor e agora passou a ser perseguido, né, depois que aceita Cristo como Salvador e Senhor e parte para a questão do cristianismo. A gente vai ver também em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18, a questão de 3 anos que ele passou na Arábia, tá? E tudo isso aprendendo do Senhor, né? Por todo esse tempo antes de ir para Jerusalém, né? Onde ele perseguiu tanto, né, o povo de Deus. E agora Deus prepara este homem para uma grande missão. E ele vai dizer que ele era escolhido desde o ventre de sua mãe para uma tão grande obra, uma tão grande tarefa, que era justamente de levar o Evangelho da salvação. A gente vai entender que Paulo foi um dos homens da Bíblia que destrinchou as doutrinas do Evangelho. No capítulo 1 de Gálatas, versículos 17 e 18, vai dizer assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já, depois da conversão dele, né? Antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, depois passados 3 anos, olha aí, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então veja bem, ele recebeu diretamente do Senhor várias revelações e foi desenvolvendo. E você sabe que tudo novo causa espanto, né? Tudo novo causa desconforto. Então havia muito desconforto em alguns judaizantes. E aí a lição, no decorrer, a gente vai estar explicando melhor quem são esses judaizantes. Então a gente, é bom, o comentarista vai dizer que a gente também não pode confundir essa visita de Paulo, né, com a sua ida ao concílio, no capítulo 15 já de Atos dos Apóstolos, versículos 5 e 6, né, o concílio de Jerusalém, onde houve justamente, foi debatido este assunto também da circuncisão, se aqueles que aceitavam o cristianismo, a Cristo, precisavam ser circuncidados ou não, não sendo ele judeu, sendo ele gentil, de qualquer outro povo a não ser, sem ser de Jerusalém, né? Sem ser judeu, do povo judeu. Tá? Então, baseado, ou se os judeus que aceitassem o cristianismo continuariam fazendo algum tipo de situações, né? E a gente vai explicar melhor isso aí no decorrer da lição, tá? Então, baseado em... não podemos confundir, né? Essa ida dele. E baseado em Gálatas, né? A gente vai entender que Gálatas ele foi escrito antes desse ocorrido. E a visita ocorreu antes de sua primeira viagem também missionária, a primeira viagem missionária de Paulo. No segundo subtópico, vamos estar trabalhando sobre o objetivo da reunião. Qual seria o objetivo dessa reunião de Paulo? Tanto era levar donativos, com base em Atos também, para os irmãos pobres da Judéia, né? Como também levar o evangelho que vinha pregando já há 14 anos. Paulo vinha pregando o evangelho há 14 anos, né? Essa segunda visita aqui de Paulo, e ele vinha pregando o evangelho há 14 anos, o evangelho da graça de Deus, a salvação pela graça, mediante a fé, não é isso? Então, com base no versículo 1 e 2 de Gálatas, capítulo 2, depois passado 14 anos, subi outra vez, que é a segunda vez aqui já, né, a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, com base lá em Atos 11, 27 ao 30, que provavelmente o profeta Ágabo, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não ocorresse ou não tivesse ocorrido em vão. Tá? Então vamos lá. Na continuidade ainda, vamos observar que terceiro subtópico, né, que sobre Tito e a circuncisão. Teria Tito sido também circuncidado ou não? No terceiro
subtópico aqui do primeiro ponto vai dizer Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, né? A gente vai ver isso com base em Gálatas, capítulo 2, versículo 1, no versículo 9 e no versículo 13. Vamos dizer que Barnabé era judeu, certo? Então, nenhum problema. Mas aí, no caso, a sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema, que ele era judeu, né? Segundo o comentarista. Já Tito, no entanto, era grego, né? Era grego. E aí onde é que está? Foi um risco, né, que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso, né, no seio dos judeus. Né? Porém, os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos aqui no Novo Testamento uma passagem, uma questão, capítulo 16 de Atos, onde Timóteo, né? Timóteo é circuncidado, Paulo circuncida Timóteo, aconselha Timóteo a circuncidar, mas só que Timóteo era judeu, diferente de Tito. Então, no entanto, nessa reunião em Jerusalém, Paulo expôs, né, o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, certo? Nem por uma hora, nem por uma hora. Isso por duas vezes. Veja bem, em primeiro lugar, porque Tito era grego, e em segundo lugar, ele estava aqui nessa questão, nessa ocasião, em jogo, a verdade do Evangelho e o futuro do cristianismo, certo? Estava tudo de início, estava desenrolando. A teologia ela é progressiva, ela vai acontecendo, vai crescendo, vai surgindo, as coisas vão desenrolando, vão clareando, trazendo luz, né? Eles viviam na luz do sol, da lua, né? A gente vive à luz do sol, do conhecimento das escrituras sagradas. Então, no segundo tópico da lição, ela já nos diz assim, a tendência, primeiro a gente trabalhou o primeiro tópico, que foi prevenindo-se contra a tendência judaizante. Segundo, vamos trabalhar a tendência judaizante no início da igreja, certo? E o que é que acontece? Houve um espanto de Paulo, quando ele chega lá na Galácia. Por quê? Porque eles estavam mudando o conceito do evangelho genuíno que Paulo tinha transmitido para eles. Por quê? Por causa dos judaizantes. Eles eram judeus, se converteu ao cristianismo e queria que aqueles que fossem gentios que se convertessem ao cristianismo praticassem a lei de Moisés. Eles tinham isso como uma base para a salvação, né? Salvação pelas obras. E Paulo estava trazendo o evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, esses judaizantes eles eram chamados de falsos irmãos. Eles se diziam ser enviados pela igreja mãe, pela igreja de Jerusalém. Mas o texto vai dizer que Tiago negou formalmente que eles tinham sido enviados por Jerusalém, certo? E o que é que acontece? O pessoal estava entrando numa situação de heresia, que é chamado no grego de metatitesté, que significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, né? Virar a casaca. Isso acontece muito quando a pessoa torce para um time e depois passa a torcer para o outro. Então viraram de posição, de lado, de torcida. Então o que o apóstolo emprega nessa passagem, esse termo, né, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosófico e religioso, tá? Ligado à religião. Agora, o que é dizer também do segundo tópico, segundo subtópico do segundo ponto, né? Terceiro subtópico do segundo ponto, não é isso? Eu falei o primeiro, certo? Que é o retorno da viagem, quando ele viaja. E agora eu vou falar o segundo, ainda no segundo subtópico, né? Quem era o judaizante, né? Eu já falei, né? Eles eram judeus que se converteram ao cristianismo e queriam que os outros gentios que se convertessem ao cristianismo levassem o mesmo ritual deles, da lei, praticassem a lei novamente. Só que Paulo estava trabalhando na lei da vida, né? Apontava para Cristo, a justificação em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Como os que se apresentavam como, eles se apresentavam como enviados de Jerusalém, mas como eu já avisei, como já falei, Tiago
fala formalmente que não era verdade isso, ele descarta essa ideia. E aí a gente vai para o terceiro tópico, subtópico do segundo ponto, que diz assim, o clima de tensão. O que é que acontece? Não é necessário muito esforço, né? O comentário vai botar aqui, para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, né? Vai do versículo 3 ao 5, né, de Gálatas, mas no 9 ele é mais preciso. No capítulo 2, versículo 3 ao 5, ele vai dizer assim, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, olha, na reunião deles, ó, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Gente, vai voltar à servidão se Cristo já nos libertou? Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Paulo foi bem incisivo, e é preciso a gente ser incisivo, porque a seita e a heresia, ela é muito incisiva, então a gente precisa ser incisiva também para mudar essa questão. Então Paulo foi incisivo no que diz respeito a Tito, tá? Os judaizantes, como eu já falei, eram esses judeus cristãos que se converteram ao cristianismo e queriam que os que eram gentios passassem a fazer a mesma coisa que eles, né? Observassem a lei novamente, e esqueciam que Paulo estava falando da lei da graça, né? Tá certo? Que era superior à lei de Moisés. Então, entraram sem serem convidados na reunião e estavam infiltrados na igreja apostólica, certo? Tudo isso acontece nos dias atuais. Quantas pessoas estão infiltradas em nosso meio, mas semeando, né, heresias, ideias diferentes e que chegam muitas vezes a ser aberrações. Não é isso? Vamos para o terceiro tópico, diz assim, ó, a tendência judaizante. Qual era a tendência judaizante? Veja bem, o mesmo evangelho, aqui o primeiro subtópico vai dizer. Por que ele vai falar do mesmo evangelho? Porque ele vai dizer, o evangelho é um só, não há dois. O evangelho que Pedro pregava, né, que é o evangelho de Cristo, e o que Paulo pregava também, chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Se você for observar Pedro no capítulo 9, 10 de Atos dos Apóstolos, ele vai na casa de Cornélio, Deus usa Pedro lá, e ele é o primeiro a pregar para os gentios, apesar de que Pedro ter sido levantado para pregar para os judeus. Então ele pregava um evangelho que cabia à circuncisão, porque para o judeu cabe a circuncisão, certo? Mesmo sabendo que aquilo ali agora é uma figura representativa, mas aí dentro da questão da cultura, para preservar-se a cultura, os usos, o costume deles lá, certo? É aceitável, é cabível. Já Paulo pregava o evangelho da não circuncisão. Por quê? Porque ele estava pregando para os gentios, para pessoas que não eram judeus, certo? Então tudo isso é importante a gente saber. Então ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus, com base em 1 Timóteo 2,7 e 2 Timóteo 1,11. Por Deus, apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus, certo? Já em Romanos 11,13, o de Pedro, o chamado de Pedro, era com os judeus. Eu chamei ele para pregar para os judeus, mas a mensagem era a mesma, certo? Então é diferente, é diferente. A Pedro cabia, a Paulo não. Até Pedro também foi confundido disso aí. Se você observar em Gálatas no capítulo 2 ainda aqui, e o versículo mais adiante, ó, ele vai dizer, recomendo-nos que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Né? Aí ele vai dizer no versículo 11, e, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios,
Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então Pedro começou a ficar temeroso, porque assim, na frente dos que eram circuncidados, ele estava ali com ele. Aí depois ele se saía para, entendeu? Aí Paulo repreendeu, temendo os da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar, veja, pela sua dissimulação. Ele era uma grande influência, né, para a igreja, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Tá? Então nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, porque a lei apontava para Cristo. A lei de Deus é perfeita, ela apontava para Cristo. Cristo chegou, cumpriu toda a lei. Só quem cumpriu foi Cristo, ninguém mais. E resumiu tudo isso em amar ao próximo a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Contra isso não há lei, não há Torá. A lei foi um pedagogo, foi o aio, até Cristo. Paulo vai falar sobre isso. Agora, é claro que quando a gente fala sobre isso, existe uma questão dentro da lei chamada moral, que ela permanece, certo? Mas a lei ritualística, entendeu? Ela foi até Cristo. Ela foi até Cristo. Cristo é o cumpridor da lei. Ele disse que não veio desfazer, tirar nem um fio nem uma vírgula, até que tudo se cumprisse. E ele foi cumpridor da lei. Nenhum outro conseguiu cumprir como Cristo. Certo? Então havia essa divergência entre Paulo e Pedro, mas não era, é uma questão que era muito recente, muito nova, era uma coisa que ainda estava começando. Deus estava usando Paulo para clarear a mente dos outros e depois deu uma revelação a Pedro, né? E mostrou a Pedro uma revelação, mostrando, purificando aqueles animais que eram considerados imundos, e agora Deus purifica, e aí faz uma obra grande na casa de Cornélio, e aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que eles receberam o Espírito Santo e Pedro tirou todas as suas dúvidas dessa questão. E também teve depois o concílio em Jerusalém, onde se ficou resolvido isso. Resolvido. Mas vamos aqui para o segundo subtópico do terceiro ponto. Nós já estamos caminhando para o fim. O perigo da doutrina judaizante. Qual é o perigo? Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Não pode, tá? Ia misturar tudo. Então, os cristãos judaizantes alternavam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Não pode. Era de fato outro evangelho. Né? O evangelho, o sacrifício de Cristo foi perfeito, não precisa de mais nada para completar. Nada. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Certo? Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Certo? Ele disse na cruz do Calvário: está consumado, concluí a tarefa. A tarefa foi completa. Certo? Só basta nos estarmos ligados nele, que é a videira verdadeira. Então, era outro evangelho. Por isso, Paulo vai falar em Gálatas 1:8, né? Sobre esse outro evangelho que eles estavam tentando enraizar lá. Então, na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Romanos 8 vai falar sobre isso. A lei do Espírito, certo? Contra a tendência judaizante. É preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fidelidade, paciência, domínio próprio e assim por diante. Paz, alegria, né? Então, terceiro subtópico e último da nossa lição: as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente guarda do sábado, né? Não, Jesus já pagou, mas precisa guardar o sábado, certo? E a gente vai ver que não há base para isso. A Bíblia não, no Novo Testamento não repete nada sobre essa questão aí desse mandamento, tá?
A observância rigorosa do Kashrut, né? Termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. A liturgia da sinagoga, o uso do shofar, né? Tem igrejas por aí que usa. Trompa, né? Geralmente feito de chifre de carneiro. O uso de talit, o manto ou chale usado para também as orações, né? A oração. E o uso do kippah, né? Que eles usam aqui na cabeça. O judeu usar não é um problema, mas o não judeu não tem necessidade disso, tá bom? O solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça, né? O kippah que eles usam, que eles dizem que eles são 24 horas na presença de Javé, e aí há uma reverência, e a reverência que eles falam é usar o kippah. E a gente respeita, mas não somos judeus, tá? Então que os judeus continuem com seus costumes, contanto que não venha assim afetar a ideia do cristianismo, e o não-judeu também não use o costume do judeu, porque ele não é judeu, ele é não-judeu, tá? E é espiritualmente povo de Deus também. Então, letra A, os judeus. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica, tá? Sem problema. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles. E tem amparo neotestamentário para isso, tá? É alguém chamado estando circuncidado, alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. 1 Coríntios 7, 18, parte A. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura, certo? Já os não-judeus, qual é o recado para o não-judeu? Da mesma forma, é alguém chamado estando circuncidado, não circuncido. 1 Coríntios 7, 18 também. Ou seja, ele não precisa se judaizar, tá bom? É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia do dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação que foi chamado, com base em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus os abençoe, que tenhamos uma boa aula amanhã, tá? Que Deus possa lhe usar poderosamente na sua sala de aula. Incentive a participação dos alunos para fazer perguntas, para que a aula fique bem interessante. Eu dou a aula aqui, mas eu prefiro com todos os alunos, porque fica bem melhor, porque eles vão fazer perguntas e vai enriquecer o assunto, com certeza. Tá? Conclusão, o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas. Né? Tem que ter muito cuidado com o legalismo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todos o cristianismo. Nesses mais de 20 séculos de história, assim a diferença entre os judeus messiânicos e os judeus judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, tá? Ele não pode. Jesus mesmo disse, não se pode pegar e colocar remendo novo em pano velho. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Uma boa aula para todos vocês. Só entre algum recinto, lembre-se disso. Só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Importante que eu diminua que ele cresça. Tá? Se inscreva em nosso canal, pp.samuel Nascimento de Melo. Coloque sua crítica, deixe seu comentário, seu like lá e coloque seu comentário, tá bom? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima. Pai, te louvamos por esse momento oportuno. Nos dá uma boa aula amanhã. Traga a iluminação do teu Espírito Santo, daquilo que todos têm estudado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Amém.